Muito bem, vamos dar início à nossa revisão, que vai ser uma revisão sobre a Primeira República, feita de uma forma diferente. A cada pedaço de slide, de aula que nós colocarmos, o que vai acontecer? Nós vamos colocar um pequeno pedaço de uma grande tela que nós preparamos. E cada pedaço desse tem uma conexão com a outra e fazendo uma ligação, uma revisão de todo o assunto. Tá certo? Então nós vamos ver, por exemplo, a proclamação da República, o primeiro momento. Aí passa, tem esse resumo. Aí depois vamos ver os governos, as revoltas populares, outra revisão. Outro pedaço, outro resumo. De tal forma que ao fim a gente tenha um grande mapa, estou fazendo desse tamanho só, porque na tela só cabe esse tamanho, um grande mapa mental, vamos chamar assim, com todo o conteúdo da Primeira República. Conteúdo esse que, devido às corrupções que aconteciam, nós vamos ver que desembocará no Getúlio Vargas, que vai ser o nosso grande mote, uma parte importante da nossa história. Getúlio Vargas, o pai dos pobres. Muito bem. Então vamos antecipar. Quando a gente estava em pleno império, diversos motivos levaram a que o império caísse. O Dom Pedro II governou o Brasil durante 49 anos. Ele era um político que tinha grandes ideias, muito avançadas para o seu tempo. Para que vocês tenham noção da maneira de pensar dele, que ele era muito estudioso, ele vivia viajando. Tanto é que quando os escravos foram libertos, ele estava numa viagem pelo Egito. Então, em novembro de 89, aconteceu a proclamação da República. Por quê? Porque o Império perdeu o apoio de importantes grupos políticos e saímos do Império para a República. Era fácil mais ou menos se entender essa situação, porque poucos anos antes nós tivemos a queda da Bastilha, a Revolução Francesa, onde caiu o Império Francês, os imperadores, e subiu a República Francesa. Caiu então na Europa o sistema chamado também de o Antigo Regime. Então o Império perdeu o apoio dos grandes cafeicultores, perdeu o apoio das Forças Armadas, que naquele tempo era só Marinha e Exército. E esta mudança de sistema, de governo, de modo de governar, de escolher os governantes, introduziu diversas novidades, que chamamos, desde aquele tempo e até hoje, de valores republicanos. A abolição da escravidão deixou de existir e foi um dos motivos para a perda de apoio dos cafeicultores e de todos que possuíam escravos. Tornou todo mundo igual perante a lei, então qualquer privilégio que alguém tivesse deixou de existir. Agora você imagine uma pessoa de, naquele tempo, 40 anos. Naquele tempo, 40 anos já era uma pessoa de idade avançada, que se por um acaso viesse a ficar viúvo, não conseguiria mais casar. Hoje em dia, as pessoas casam com quase 40, já é o contrário. Ficam até os 35 na casa do papai e da mamãe. Então essas noções novas que precisavam ser aprendidas, era difícil incutir na cabeça dessas pessoas. E a vida política do país era dominada pelas oligarquias, que faziam tudo para manter o poder. E nós vimos, em aulas passadas, que oligarquia vem do grego e significa governo de poucos. E aqui nós temos o primeiro quadrinho nosso. Qual é a situação do país? Cafeicultores se sentiam traídos pela monarquia. Fim da escravidão trouxe diversos problemas, entre eles. Quem vai trabalhar
nas plantações de café. Então tinha gente que já havia previsto essa falta de mão de obra e já tinha feito acordos para a vinda de colonos europeus, maioria italianos e alemães. E vamos ver que os italianos e alemães foram os últimos países a serem unificados. Então havia muita disputa entre os interessados em se tornar o rei da Alemanha e o rei da Itália. Os militares estavam insatisfeitos com a monarquia. E aí o então major Benjamin Constant, defensor das ideias positivistas, que era instrutor, era professor da escola militar, faz um discurso pedindo soluções para os problemas que aconteciam no país. Mas quais acontecimentos, então, envolveram este período? Os republicanos ganham força. O Marechal Deodoro da Fonseca se une ao líder do Partido Republicano Paulista, cerca o Palácio Real e proclama a República. Montado no cavalo baio meia dúzia. Então o imperador e a família real são obrigados a deixar o Brasil. Dom Pedro II, antes de sair, mandou encher um saquinho de areia e disse que quando ele do Brasil e disse que quando ele fosse ser sepultado, queria que a cabeça dele ficasse depositada, descansando por sobre este travesseirinho de areia. Então, a partir desse momento, vai haver uma conclamação, convocação de eleições, uma constituinte essa que vai ser votada e vai dar início a uma nova república, que passou a ficar conhecida como República da Espada, porque eram os militares os primeiros chefes. Então, Deodoro proclama a República, acaba o período imperial, convoca a Assembleia Constituinte, mas e como deve ficar a República? Quem vai mandar mais, o poder central ou o poder dos estados? Era a grande discussão. Aí preferiram o modelo dos Estados Unidos, em que os estados possuíam grande autonomia. Então vai ser eleita a Constituição. A Constituição já previa que o primeiro presidente e vice-presidente seriam eleitos pela própria Assembleia Constituinte. A República vai andando, o governo andando, e em 3 de novembro de 1891, quase 2 anos depois, Deodoro tenta impor uma ditadura, porque ele não aceitava as críticas que vinha recebendo. Esta manobra não teve apoio de Floriano Peixoto, que era opositor do presidente, porque a eleição era separada, a eleição para presidente e a eleição para vice-presidente. Deodoro renuncia. A Constituinte dizia: se houver uma renúncia antes de 2 anos, que era o caso, o vice deveria assumir e convocar novas eleições. Floriano não fez essa parte. Se recusou a deixar ao cargo, dizendo que iria consolidar a República. Nós vimos já em aulas anteriores que aconteceram revoltas populares e algumas delas contra a República, como a do Antônio Conselheiro. Então Floriano objetivava consolidar, recebeu o apoio do Exército e das oligarquias de São Paulo e de grupos do Rio de Janeiro. E aí Floriano enfrentou 2 grandes revoltas: a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. Enfrentou ainda uma crise econômica provocada pelo encilhamento, aquela regra que o governo emprestava dinheiro para a montagem de empresas. Se as empresas falissem, o governo assumiria as dívidas. Recebeu oposição de alguns grupos e de grupos monarquistas que queriam a volta do império. Muito bem. Aí aqui o segundo nosso quadrinho para que a gente forme o grande quadro final. Vai dar um quadro avantajado. Então, nessa Constituição,
disse que o casamento seria reconhecido se fosse realizado no civil, não mais na igreja. Por quê? Porque o Estado separou da igreja. Antes, a Igreja Católica era a religião do Estado. O Papa indicava alguém para ser bispo, arcebispo, e o imperador tinha que concordar. Aí o bispo ou arcebispo assumiam. Quando houve a separação, a igreja manda ser bispo e arcebispo, o Estado não se mete. Mas os casamentos feitos na igreja não tinham mais reconhecimento. E aí, câmaras e assembleias são dissolvidas e são nomeados intendentes e governadores dos estados. E passamos a ter 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O voto passa a ser livre para todos os brasileiros a partir de 21 anos e alfabetizados. Soldado não podia votar. O Rui Barbosa autoriza a emissão de dinheiro para poder facilitar a industrialização. Foram criadas empresas fantasmas, resultando em dinheiro circulando no mercado, muita oferta de dinheiro, a inflação sobe, que foi o que aconteceu. Essa crise econômica ficou conhecida, como nós vimos, como encilhamento. Muito bem. Então vai acontecer a revolta da Armada, foi a primeira revolta do período republicano, quando os almirantes discordaram do fato de não ter havido eleição presidencial. Vai acontecer ao mesmo tempo uma revolução federalista no Rio Grande do Sul, onde vão lutar republicanos contra federalistas. Era realmente uma luta pelo quem iria controlar o Estado. Eram os pica-pau e os maragatos. Com apoio de Floriano, o Partido Republicano Rio-Grandense sai vencedor, porque ele defendia uma centralização maior. Floriano, então, consolida a República. Vão acontecer eleições presidenciais em 1894 e vai vencer Prudente de Moraes. Floriano, em 15 de novembro de 1894, passa a faixa presidencial para Prudente de Moraes. Floriano passa a ser conhecido como Marechal de Ferro, porque todas as revoltas que aconteceram, ele enfrentou como mão de ferro, certo? Não deu para trás, não negociou, tinha que fechar de acordo com a intenção do governo. Floriano Peixoto, Marechal de Ferro. Floriano Peixoto dá o nome, ou deu o nome, ao primeiro GACAP, Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, no Rio de Janeiro. Grupo Marechal Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto era artilheiro. Eu estive na casa que ele morava na época que ele era comandante desse quartel. Então, o governo de Floriano, está aqui o nosso resuminho dessa seta do lado, onde origina, vem para ele, dele vai partir para outro local. Então, aqui está o resumo dessa nossa feita. Aí vamos começar a República das Oligarquias. Dentro de cada um dos estados havia uma oligarquia que se juntava para eleger o governador, o prefeito e até o presidente da República. E quem era que dominava? Dominava quem tinha dinheiro. Quem é que tinha dinheiro? O fazendeiro. Naquele tempo não tinha indústria ainda. A indústria só vai acontecer mais tarde, quando os fazendeiros acumularem um ganho com café suficiente para que eles deixem de investir no café, porque passa a ver como uma atividade arriscada, e passa a investir na indústria. Aí passaremos a ter os grandes capitães da indústria paulista, Matarazzo entre eles. Então começam a formar as oligarquias estaduais. E as mais poderosas, tanto pelo tamanho do Estado, pela grande capacidade produtiva, São Paulo e Minas Gerais. E aí todo mundo, com a Constituição nova, tinha o direito de votar e de ser votado, mas mulheres, analfabetos e outros eram excluídos. Esta eleição, então, por ser votada apenas por uma elite,
não garantia que quem fosse escolhido representasse a vontade dos eleitores. Porque você até poderia querer fulano de tal, mas você não tinha direito a voto. Não existia uma justiça eleitoral que acompanhasse de forma independente como ia se processar a eleição e fazer a contagem dos votos e anunciar o eleitor. Não existia ainda a justiça eleitoral. As eleições eram organizadas pelos políticos. Ora, o político tem um partido, ele vai querer que os ganhadores da eleição fossem os candidatos do partido dele. E normalmente era organizada pelos coronéis da Guarda Nacional, que, como nós vimos, o título de coronel era comprado. E a Guarda Nacional era uma força paralela, vamos chamar assim, ao Exército para poder ser convocada em momentos de necessidade. E aí o coronelismo e a oligarquia. O voto não era secreto. Quem que organizava a eleição? O político. Então exigia o político que o seu morador da sua terra, o seu trabalhador vinculado a ele, votasse no candidato que ele indicava. Era o voto de cabresto. E eram os próprios políticos que diziam: na sala do colégio tal, no dia tal, reuniu-se uma junta eleitoral composta por mim, pelo meu filho, pela minha mulher, pelo meu tio, por não sei quem, e vamos contar os votos. Os candidatos são o meu sobrinho, que ganhou todos os votos. Ponto. Todo mundo assinava, ele ganhou a eleição. Então as fraudes, como essa que eu exemplifiquei caricaturamente, eram frequentes. E era difícil um candidato da oposição vencer, porque quem contava o voto era que vencia. E ainda havia uma comissão organizadora, verificadora de poderes, que ia atestar se aquele resultado da eleição, depois da contagem, tinha sido válido ou não. Então, coronelismo e oligarquia ainda. O coronel precisava ter prestígio político. Então havia uma relação de amizade, de interesse entre o coronel e o governador eleito e o presidente eleito. O coronel precisava ter prestígio político, fazer coisas que o eleitor ganhasse. Então todo mundo era dependente. O presidente do estado dependia do governo central. Os coronéis dependiam do presidente do estado. Os prefeitos dependiam do coronel. Os eleitos e presidentes do estado enviavam recurso para o executivo municipal, que faziam a obra que a população pedia ou que o coronel achava importante para beneficiar os eleitores dele. A estrada passava na terra do coronel que tinha vencido a eleição e ficava longe da terra do coronel que era adversário político. Muito bem. Então vamos ver a política dos governadores, política do café com leite. Quem foi eleito em 1898, Campos Salles, propôs as oligarquias estaduais. Vocês votam comigo e eu não me meto na política do seu estado. Então esta política de governadores ou política dos estados facilitava a escolha dos candidatos a presidente, que seriam sempre os partidos mais fortes. Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro. E que fizeram um acordo. Uma vez o presidente é de Minas, uma vez o presidente é de São Paulo. A confusão deve ter sido grande na primeira eleição, depois do acordo, né? Quem vai ser eleito primeiro? O de São Paulo ou de Minas? Será que se o meu for eleito, se ele for eleito, o próximo é o meu, ou ele vai querer que seja ele de novo? Essa dúvida deve ter surgido. Então ficou conhecida de política do café com leite, porque São Paulo produzia muito café, Minas Gerais também produzia café, mas também produzia leite. Então, para não ficar café com café, disseram café com leite. Muito bem. Então aqui nós temos a disputa pelo poder político, falar aqui da política do café com leite. Este aqui é um quadrinho, resumo, já é o terceiro quadrinho nosso, para que a gente depois monte o nosso quebra-cabeça.
E tudo sempre com base em uma troca de favores. Aqui nós temos a outra continuação do outro pedaço deste período. Neste momento, a gente para darmos continuidade a esse assunto na nossa próxima aula. Vamos olhar o nosso quadrinho aqui. Aqui ele começa na esquerda em cima, falando da situação do país, e aparece aqui o Floriano Peixoto proclamando a República. Aí daqui a gente pula para o lado direito. Que acontecimentos foram importantes aqui para que acontecesse a proclamação da República? Aí a gente pula para o quadro da direita em cima. Consolidação da República, Deodoro da Fonseca, e depois, com todos esses acontecimentos aqui na direita em cima, passamos para o governo de Floriano Peixoto. Tá certo? E aqui no governo de Floriano Peixoto nós paramos aqui. Aí nós vamos ver na próxima aula os conflitos que aconteceram no período, que são esses aqui, e mais uma coisa importante, que foi a Semana de Arte Moderna de 1922, quando estávamos tentando mudar o pensamento do país e queríamos tudo moderno. Vão acontecer a revolta dos 18 do Forte, a Revolução também de 1922, tá certo? Para no fim a gente partir para a disputa entre os políticos, tá certo? E paramos por aqui por hoje. Vamos estudar todo o tempo que pudermos. O tempo passado não volta. Muito obrigado.